Boa noite. Nessa aula eu vou falar a respeito de críticas e limitações da medicina baseada em evidências. Essa aula contém duas partes e esse é o primeiro vídeo. Então, iniciando aqui, eu vou falar a respeito de algumas críticas que, na minha opinião, são injustificadas. Então, elas incluem a questão de desconsideração ao paciente individual, de, ao seguir protocolos, evidências científicas, você desconsiderar as particularidades que existem naquele paciente, naquele contexto, no meio em que está sendo tratado. E essa é uma crítica que, na minha opinião, é completamente sem base, porque os próprios autores que teceram o termo medicina baseada em evidências falam que é importante levar em consideração a opinião e a individualidade do paciente, certo? Então, a gente tem a evidência científica que vai ser embasada em estudos realizados com determinada população, mas ao transferir aquele conhecimento para aquele caso específico, aquele caso pode ter uma série de particularidades, pode ter comorbidades que não existiam no paciente que foi no grupo populacional que foi estudado, pode ter uma idade diferente, pode ter questões socioeconômicas, enfim, N questões que podem exigir que o tratamento seja individualizado para aquela pessoa e muitas vezes isso pode significar sair do protocolo que normalmente é feito com a maioria dos casos. Um fanatismo por ensaios clínicos randomizados, isso eu não acho que seja uma crítica muito pertinente também, porque assim, ensaio clínico randomizado é um tipo de estudo feito para avaliar a eficácia e consequências negativas também de intervenções terapêuticas, mas para fatores de risco, prognóstico, causalidade, teste diagnóstico, são feitos outros tipos de estudo. Então, assim, para a terapêutica, é de fato importante o ensaio clínico randomizado. Na ausência de ensaio clínico randomizado, você vai utilizar outras formas de evidência científica que são menos sólidas do que esse tipo de estudo. Mas sempre que possível, é sim importante utilizar ele. Apesar de que, como eu falei, o ensaio clínico randomizado não é a evidência gerada para tudo. Tem evidência que vai ser gerada a partir de estudo de coorte, caso controle, etc. Desconsideração às ciências básicas. Isso daqui, para mim, também não faz muito sentido, já que a ciência básica vai ser justamente a base a partir do qual você levanta as hipóteses que vão ser testadas com os ensaios clínicos. E em momento algum se fala para desconsiderar a ciência básica. A gente tem que ter um conhecimento sólido a respeito das bases de fisiologia, histologia, anatomia, etc. E desconsideração à expertise do profissional, aqui também, para mim, 100% injustificada, né? Já que o tripé da medicina baseada em evidências é justamente utilizar a conciliação da melhor evidência científica com a expertise profissional e institucional e mais a consideração às opiniões, desejos e individualidades do paciente. Em relação à mecanização da medicina, né, no sentido de que você vai ter deixar de ter um cuidado individualizado e passar a tratar todo o paciente como se fosse igual. Medicina baseada em evidências não é isso. Ela fala explicitamente para levar em conta a individualidade de cada pessoa. Sobre o mau uso da medicina baseada em evidências, né, que aqui já não são críticas à medicina baseada em evidências, mas sim o mau uso dela, que é algo que talvez esse seja o slide mais importante da aula inteira. Então, por exemplo, experts que apontam evidências científicas baseadas em estudos pequenos, estudos não replicados, ou até baseado em estudo nenhum. Tem alguns experts que a garantia sou eu. Né, que é a pessoa assim, não, o meu estudo que eu não publiquei ainda, que eu não tenho nenhum dado, eu consegui uma melhora de 70%, 80% dos pacientes com esse tratamento e não tem absolutamente nada divulgado. Né? Então isso daí é um uso muito ruim, mas a pessoa que está falando vai dizer que está fazendo uma conduta baseada em ciência, quando na verdade não é bem assim.
confundir o melhor tratamento apontado por diretriz ou meta-análise com o melhor tratamento para um paciente em específico, né? Mesma coisa, a gente tem que considerar a individualidade de cada pessoa, que pode exigir que se façam intervenções diferentes das que são preconizadas para a maior parte dos casos. E esse daqui é fundamental, né? Seleção de artigos que estão de acordo com a sua crença ou com a sua conduta. Então, assim, em vez de analisar o conjunto da evidência científica e basear a tua conduta a partir disso, fazer o caminho inverso. Eu gosto de fazer tal conduta, eu acredito nisso, e aí eu seleciono os artigos que falam a favor da minha conduta e excluo, falo mal, não considero os artigos que falam contra aquilo. E como hoje em dia o volume de publicações é incrivelmente alto e existe publicação para praticamente tudo, você vai encontrar artigos que defendam praticamente qualquer conduta que quiser tomar. Eu vou mostrar daqui a alguns slides algo que prova de forma mais contundente isso, que existe publicação para praticamente tudo. Então, algumas críticas pertinentes à medicina baseada em evidência. Pertinentes, na minha opinião, certo? Pesquisas são sujeitas a vieses. Mesmo uma pesquisa muito bem embasada, séria, bem elaborada, toda pesquisa tem viés, isso é inevitável, é algo que é impossível de fazer uma pesquisa isenta de viés. O que a gente pode fazer é minimizar ao máximo esses vieses e ser transparente em relação a isso. Isso assim, e isso pensando numa pesquisa bem feita, né? Porque pesquisas com problemas de método e que não são tão transparentes podem ter vieses muito maiores. O viés de publicação, que eu vou explicar em mais detalhes na segunda aula, isso é algo muito sério, pela tendência de se publicar pesquisas com resultados positivos e não publicar pesquisas com resultados negativos. Isso pode trazer um viés muito grande no que a literatura está trazendo e o que é a realidade. Falta de critério para publicação. Hoje em dia existem literalmente milhares de revistas diferentes, então com um pouco de persistência é possível publicar praticamente qualquer artigo, infelizmente. Nem toda pesquisa é confiável, existem pesquisas que têm falhas metodológicas, que são sujeitas a grandes vieses, por N motivos diferentes. Então, tem muita pesquisa que não é confiável. Para o público leigo, não sabe diferenciar o que é uma coisa e o que é a outra. E mesmo quem é profissional de saúde, pode ter dificuldade de diferenciar um estudo de boa e de má qualidade. A gente ainda é muito guiado assim pelo argumento da autoridade, né? Tem aquela pessoa que é especialista e você acredita no que ela está falando e pronto, sem ver o embasamento que está por trás da afirmação. E pesquisas, por conta assim, desses problemas, pesquisas podem trazer resultados e conclusões incorretas. Existem motivos para a gente acreditar que tenham pesquisas com resultados e conclusões incorretas? Sim, existe muito motivo para acreditar nisso. Por exemplo, e aí que eu vou colocar vários exemplos. Esse estudo aqui, eu adorei o bom humor dos autores, né? Eles literalmente pegaram um livro de receitas e selecionaram 50 ingredientes aleatórios desse livro, e aí foram buscar na literatura se existiam estudos associando aqueles ingredientes com risco de câncer. Né? O título do artigo publicado deles, inclusive, é Tudo que a gente come é associado com câncer? E o que eles encontraram aqui? Dos 50 ingredientes aleatórios, 40 deles tinham pelo menos um estudo buscando a relação do ingrediente com câncer. E 39% dos estudos encontraram aumento de risco com o alimento, 33% redução de risco, 5% efeito marginal e 23% sem associação. Né? Então, quer dizer assim, tudo causa ou previne câncer? Não é esquisito pensar que todo alimento tem algum efeito sobre o risco de câncer? E o que eles viram assim, é que 80% dos estudos tinham um efeito fraco
ou sem significância estatística. Quer dizer, eram estudos que, no máximo, servem para você criar uma hipótese a ser estudada por estudos mais robustos, mas que eles próprios não provam nada. Inclusive, assim, falar que um estudo prova alguma coisa é algo complicado na medicina baseada em evidências, já que o conhecimento está sempre se aprimorando e modificando ao longo do tempo. Esse daqui é o gráfico que eles colocaram, né, dos ingredientes com mais estudos a respeito, né? Então, do lado esquerdo aqui do gráfico seria a redução do risco de câncer, e do lado direito, um aumento do risco de câncer. Então, se a gente pegar o primeiro aqui, vinho, você tem estudos falando que reduz o risco, tem estudos falando que aumenta o risco. Tomate, tem estudo falando que diminui, tem estudo falando que aumenta. E vários ingredientes você tem estudos para os dois lados. E, assim, ou o ingrediente aumenta o risco, ou ele reduz o risco. Então, assim, parte dos estudos certamente estão incorretos, se é que não estão todos incorretos e o ingrediente é neutro, não aumenta e nem reduz o risco de câncer. Bom, outra pesquisa interessante, essa aqui já é um tanto antiga, né, que é a tradução de estudos das ciências básicas altamente promissores em aplicações clínicas. Quer dizer, é um estudo que viu o quanto das pesquisas de ciência básica resultaram em um tratamento, alguma intervenção com aplicação clínica. E de 101 artigos publicados em 6 grandes revistas de ciências básicas relatando tratamentos inovadores, apenas 27 deles resultaram em um ensaio clínico randomizado, 5 deles se tornaram tratamentos utilizados e apenas um é utilizado com regularidade. Quer dizer, de 100 tratamentos possivelmente inovadores, um que vingou para valer. Então, assim, é importante lembrar disso quando surgir a próxima fosfetanolamina. Lembram dela? Que surgiu aqui teve aquela discussão toda que o Senado, o Congresso aprovou o uso, mesmo sem a medicação ter passado pelos ensaios clínicos randomizados, né, pelos estudos de fase 2 e 3, que iriam poder fazer com que ela fosse utilizada pelo público geral. Fosfetanolamina desapareceu porque quando foi fazer um ensaio clínico randomizado com ela, viu-se que ela não funcionava. Então, assim, quando a gente ouve uma notícia falando sobre um tratamento inovador que vai curar tudo, especialmente quando fala uma coisa assim boa demais para ser verdade, provavelmente é porque é bom demais para ser verdade mesmo. Então, curas milagrosas ou medicações que tratam um monte de doenças diferentes. Quando fala assim, uma medicação para câncer. Gente, câncer não é uma doença, câncer são dezenas de doenças diferentes. Não existe um remédio que trata câncer, ponto. Você trata câncer de tal coisa, ou um grupinho de cânceres, mas não todos os cânceres ao mesmo tempo. Então, assim, quando esses tratamentos milagrosos quase sempre se mostram falhos a longo prazo. Bom, esse aqui é um outro estudo, né, que é estimando a reprodutibilidade das ciências psicológicas. Esse é um problema sério que acontece na ciência hoje em dia, que estudos de replicação de outros estudos, né, a reprodução de um estudo é algo pouco estimulado na ciência atualmente, até mesmo desencorajado, mas é fundamental que um grupo independente do primeiro faça o estudo usando a mesma metodologia para poder verificar se encontrou resultados semelhantes ao original. E esse é um dos motivos pelos quais os estudos multicêntricos são tão importantes também, né? Que cair com um único estudo, mas em vários centros diferentes, vão trazer resultados que vão se somar. Porque quando um único grupo faz toda a pesquisa, o risco de viés é muito maior do que vários grupos diferentes encontrando o mesmo resultado. E o que ele fez aqui é a replicação de 100 estudos na área de psicologia publicados em 3 revistas. Quer dizer, assim, um estudo monstruoso esse replicar 100 estudos. E o que eles encontraram? Dos 100 originais, 97% tinham resultados
estatisticamente significativos, ou seja, tinha algum resultado positivo para a intervenção que estava sendo tentada. Mas na reprodução, somente 36% tiveram um resultado estatisticamente significativo. E aí a gente fica assim, será que o estudo da reprodução que teve alguma falha e não encontrou resultado? Será que o estudo original que teve alguma falha e não encontrou resultado? Ou que os dois são falhos? Mas, de qualquer forma, isso mostra que uma porcentagem significativa dos estudos possuía algum problema, já que um encontrou resultado e outro não, e como eles eram uma reprodução, eram estudos idênticos, eles deveriam ter encontrado resultados semelhantes. Esse outro aqui também é muito legal, né? Uma década de reversão, né? Uma análise de 146 práticas médicas contraindicadas. Então, se eu não me engano, esse aqui é do New England. Não, não lembro. Acho que não foi publicado no New England, mas avaliou estudos publicados no New England Journal of Medicine. Então, aqui, selecionou 2.044 artigos originais, dos quais 363 testaram uma prática já estabelecida, e olha só, 40% dos resultados encontraram que a prática não é melhor ou até pior do que o controle, do que a comparação. Então, assim, dos 100%, dos 363 da prática estabelecida, 146 tiveram que ser revistas porque encontraram ou ausência de efeito ou até um efeito danoso. E isso aqui é um número absurdamente alto e muito sério, né? Você mudar 40% das práticas. Possivelmente, o rigor dos estudos científicos, felizmente, tem aumentado ao longo das últimas décadas. Então, é possível que eles tenham feito estudos mais rigorosos para testar práticas que antes eram realizadas com um embasamento científico mais fraco. E justamente por isso que aconteceu tanta reversão de prática. Esperamos que seja isso, sendo o mais otimista possível. E essa última crítica aqui, na verdade, é uma crítica assim, que a gente não lê tanto lugares falando explicitamente a respeito disso, mas que eu acho fundamental, é que com a proliferação de literalmente milhares de revistas, muitas revistas não têm um critério forte para publicar estudos. Quando eu estava montando essa aula, eu até tentei achar um estudo que eu vi lá na época da residência, que falava que era um estudo em que o pesquisador inventou tudo. Ele inventou o nome da faculdade, inventou os pacientes, o próprio nome do autor ele inventou, fez tudo absolutamente. Foi um estudo assim, completamente inventado da cabeça dele, bem feito. Mandou e submeteu o estudo para um monte de revistas diferentes. Ele não publicou, né, mas ele teria conseguido publicar esse estudo em várias revistas. Mas eu encontrei um outro que fez a mesma coisa que esse original e fez mais ainda. Então, nesse daqui, a faculdade em que o estudo relatava ser relacionado não existia, eles inventaram a faculdade, os resultados, os pacientes, tudo foi inventado da cabeça. A autora não existe, eles usaram um pseudônimo. Nada disso existe, e além disso, também eles fizeram um método propositalmente falho no estudo, colocaram, quando havia análise estatística, que alguns estudos eram quant, outros eram qualitativos, quando havia análise estatística, eles também fizeram análise propositalmente falha, fizeram estudos claramente antiéticos e ideológicos, e a gente espera que estudo com N falhas diferentes assim jamais seja publicado em lugar nenhum. Mas o que aconteceu? Eles redigiram 20 artigos dessa forma, 6 foram rejeitados, terminantemente rejeitados, 7 foram aceitos e 4 chegaram a ser publicados, e 7 outros provavelmente serão publicados. O que aconteceu é que no meio disso tudo, descobriram que eles estavam fazendo esses estudos falsos, esses estudos testando justamente a capacidade de publicar artigos ruins.
E eles não foram descobertos pelas revistas em que submeteram. Eles foram descobertos por uma... Não é nenhuma ONG, assim, é uma organização que chama Real Peer Review, né, que são pessoas que fazem revisões da qualidade de estudos. E essa organização que achou estranho um dos estudos em que eles alegavam ter analisado o pênis de 10 mil cachorros na rua e feito relações entre o pênis do cachorro e a cultura de estupro com o dono e sei lá o que mais. Então não foi nem as revistas que descobriram que eles estavam fazendo estudos falsos. E por isso esses 7 aqui talvez fossem publicados, assim como os outros 3 aqui, mas não deu tempo de publicar porque eles foram descobertos e tiveram que vir a público com toda não sei nem qual que é o nome disso que eles fizeram, né? Mas, de qualquer forma, isso mostra assim, como que existia um artigo publicado provando determinada coisa. É um argumento que hoje em dia já é muito fraco, porque você consegue encontrar publicação para praticamente qualquer coisa. Bom, então, assim, algumas limitações que existem na literatura científica que causam esses resultados ruins, essas publicações de estudos com falhas graves, com cheio de vieses, com resultados incorretos, eu vou na segunda parte da aula eu vou explicar mais a respeito dos vieses inerentes aos vários tipos de pesquisas. Vou falar em mais detalhes a respeito do viés de publicação, sobre algo que pode acontecer, o erro aleatório, que mesmo a pesquisa toda perfeita, existe uma porcentagem de chance daquela associação se dever ao acaso e não ser uma associação verdadeira. E, por fim, os problemas que existem de conflito de interesse, tanto por parte dos pesquisadores quanto por parte de patrocinadores da pesquisa. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.